Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. Começando mais uma edição do Ponto a Ponto, aqui de Santos, do litoral de São Paulo, para todo o planeta, hein? Bom dia para você que está nos assistindo aqui no Brasil, ou boa tarde, ou boa noite, boa madrugada para você que está em qualquer ponto do planeta. Estamos chegando com informações da Baixada Santista, do Brasil e, é claro, do mundo, para todos nós, para que você possa trocar boas informações, bons comentários, pela sua atenção. Vamos fazer essa toque? Então, estamos juntos aqui nessa sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024, Dia Nacional do Movimento Municipalista. No Brasil, nos municípios, esse movimento existe tradicionalmente há muitos anos. Remete aí em pensamento de Arena, MDB, que hoje voltou ao MDB, mas não é aquele MDB lá de trás, quando se tinha dois partidos. Hoje o Brasil tem uma fábrica de partidos, temos aí mais de 30 partidos. Se deixarem, eles colocam 150 partidos. Mas também é dia da paz mundial. Paz mundial? Se eu não estiver equivocado, meu convidado, se você está vendo já na tela, me mandou um texto, que é o meu querido. Tudo bem, Ailton Cláudio Ribeiro? Bom dia. Edu, tudo bem? Consultor tributário, auditor fiscal da Receita aposentado merecidamente, advogado. Hoje é o dia da paz mundial. Belíssimo dia. Você me mandou aqui, proposta árabe para o Estado palestino deve sair em alguns dias, de chefe da diplomacia da União Europeia. A gente está falando de um conflito, onde Israel foi invadida lá por terroristas de um movimento chamado, vamos lá, a gente pode chamar de um grupo, pode chamar de um grupo terrorista? Acho que não, né? Mas veja bem, o Hamas, né? Mas um grupo que emprega a violência. Exato, exato. E cometeu atrocidades. Então temos um conflito entre Israel, faixa de Gaza, contra o grupo Hamas. Porém, guerra não tem plaquinha dizendo assim, ó, eu não fiz, eu não faço, eu sou inocente. Pagamos todos. Além disso, temos um conflito que já tem aí mais de 2 anos. Ontem foi terrível na quinta-feira, quarta foi terrível. A Rússia continua bombardeando a Ucrânia, destroçando a Ucrânia. E olha, há quem diga, não sei até quando a Ucrânia vai permanecer nesse estado, aguentando esse bombardeio, que não é fácil. Mas durante o programa aqui, com a ajuda do meu querido Ailton Cláudio Ribeiro, Ailton, vamos falar dessa proposta de paz aqui. Nosso presidente Lula tentou fazer uma proposta de paz, depois botou gasolina. Sabe aquela história? Você vai de bombeiro. Aí no meio do caminho, você resolve pegar não, e joga a gasolina no meio. Olha, jogou gasolina, álcool. Bom dia aos nossos internautas. Isso. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia, mais uma vez para vocês. É um prazer mais uma vez estar com vocês todos aqui, me dirigindo a vocês. É muito legal. Olha, vou falar uma coisa, ele jogou gasolina e tudo mais que tinha na mão, álcool, o que deu para incinerar, ele jogou na fogueira. Exato. Mas eu acho que foi mal a condução do presidente pelo comparativo, quando ele cita Hitler, sim, Holocausto, sim. Foi exagerado. Recomendar o final desse conflito é correto? É correto. Dizer que Israel age com truculência, com exagero em mortes, é correto, mas só até aí, só modo de dizer, né, gente, que mortes não tem só. Mas quando você compara Hitler, Holocausto, é um fato único. É verdade o seguinte, que o Holocausto, eu não gosto nem de falar do Holocausto, fala genocídio, exato, porque é um termo que eu acho tecnicamente mais correto, né? Extermínio de populações, de etnias, vamos falar assim, para mim o termo mais correto seria o genocídio. Genocídio que os nazistas perpetraram na Segunda Guerra Mundial foi em escala industrial. Quer dizer, utilizaram todo o conhecimento técnico, científico disponível para agilizar a matança. Quer dizer, esse é um distintivo, não só pelo tamanho, o número de pessoas que foram mortas, exato, mas pessoas que empregaram todo um conhecimento, toda uma técnica. Por exemplo, na hora de montarem os campos de concentração, fizeram encomenda dos fornos. Os fornos tinham que ter determinada capacidade. Exato. Havia as câmeras de gás. As câmeras de gás, o gás utilizado,
até na hora de colocar os corpos das pessoas que foram assassinadas, eles estudavam qual a maneira que, colocando os corpos, eles aderiam mais rápido, se transformariam em cinzas mais rápido. Quer dizer, usaram de todo um detalhamento para provocar o mal. Uma coisa que é inédito na história da humanidade. Então, a gente não pode comparar, de fato, o que está acontecendo em Gaza, na Palestina. E um detalhe, só acrescentando, não corrigindo, pelo contrário, acrescentando, o ideal, a intenção do Hitler era exterminar o povo judeu. Não só o povo judeu, que os números são eloquentes, 6 milhões, mas eles também exterminaram ciganos. Exato. É que a população cigana era bem menor. Era diminuta. Era diminuta. Perto do número de judeus. Mataram, por exemplo, soldados das tropas coloniais francesas, que eram negros. Camponeses, poloneses foram poloneses, assassinados. Eslavos. Quer dizer, quando a Alemanha invadiu a antiga União Soviética, o primeiro território que se depararam foi quando a Ucrânia. A Ucrânia é vizinha com a Polônia. Exato. E fronteira, né? O povo ucraniano tinha passado nos anos 30 a grande fome de Stalin, né? O Stalin, no processo de coletivização das terras, da produção agrícola, ele provocou uma grande fome, né? E muitos morreram na Ucrânia. Então, o povo ucraniano tinha um ressentimento muito grande com os soviéticos, com os russos, com os que dominavam o regime. Foi um dos fatores pelo separatismo. Que respingou agora. Isso. Mas, na época, quando os alemães invadiram pela Ucrânia a União Soviética, os alemães foram recebidos como libertadores. Exato. Mas depois, como... E que quando perceberam, né, a intenção dos nazistas, o que é? É o seguinte, nós vamos ocupar essa terra aqui, vamos colonizar com a nossa gente. Exato. Então, o que acontece? Eles vão ser exterminados? Não, mas eles podem trabalhar para a gente como escravos. Só que era aquela coisa, eles tinham um princípio que era a morte pelo trabalho. Faziam as pessoas trabalharem, só que dava uma quantidade de alimentos para as pessoas que era pífio em comparação. O ser humano adulto necessita, acho que, de 2.000 calorias por dia para sobreviver. Exato. A ração que as pessoas recebiam não chegava nem a 200 calorias. Exato. Era um pedaço de pão e uma sopa de nabo. Quer dizer, chegou uma hora que os próprios ucranianos se revoltaram contra os Perceberam, né? Perceberam aquele regime era um regime assassino, escravagista, que pretendia escravizar e eliminar as populações do leste europeu para colonizar com a sua gente. Então, realmente, não dá para comparar o Holocausto, o nazismo, com o que o Israel está fazendo. É uma coisa absurda. Eu acho que, nesse aspecto, o Lula ele tirou o foco do Netanyahu. Porque muito da crise que nós estamos vivendo, da Palestina, o próprio fato do Hamas ter se armado, ter feito toda aqueles sequestros, a invasão em 7 de outubro, foi, no mínimo, uma falha de estratégia do Netanyahu. Concordo. Porque ele usou uma estratégia de dividir para conquistar, porque a faixa de Gaza é dominada pelo Hamas. Sim. A Cisjordânia pela autoridade palestina. Quer dizer, você tem 2 territórios sob distintas administrações, mas do mesmo povo. E nunca foi muito bem aceito pelos israelenses aquela faixa ocupada por Gaza. Na verdade, acho que nem a faixa de Gaza e nem a Cisjordânia. Tanto que a Cisjordânia está sendo alvo de colônias. Sim. O governo Netanyahu estimulou a construção de colônias lá. Essa discussão, a gente até tem um tema de abertura do programa que seria, a gente começou diferente, que é importante, quando a gente recebe uma sumidade como é o Hilton Cláudio Ribeiro, que tem a inteligência, o intelectual para discutir, fica muito prazeroso fazer o programa. Eu quero até saudar e mandar um abraço. Inclusive, Virginia, algumas pessoas perguntaram por que o programa não ficou disponível de ontem no YouTube, né, que nós recebemos o professor Shawn Long Wen, né, ele que é MD, PhD, professor da USP, uma sumidade, membro da Associação Brasileira de Telemedicina, Telesaúde, presidente, inclusive, e com um currículo fantástico, chefe dessa disciplina na USP São Paulo. Nós tivemos um problema de configuração do YouTube com o nosso sinal, né, Virginia? Porque no Facebook normal, os últimos programas no Facebook e YouTube normal foram a recepção da plataforma do YouTube. Mas você encontra o programa no Facebook também, né, Virginia? Sim. Encontra lá em perfeito áudio e imagem também.
Se ontem nós recebemos o professor Shaw, hoje nós estamos recebendo o professor Ayrton Claudio Ribeiro. Porque isso nem compara com o professor. Então, e o nosso tema, que nós vamos falar muito hoje também, né? A arrecadação federal em janeiro, mês que passou, é a maior da história do Brasil. Mas já que começou esse fato histórico, depois da fala do presidente Lula, o bicho está pegando literalmente no mundo, né? A União Europeia está sendo cobrada, a ONU. Para que serve a ONU? Muita gente tem perguntado para mim aqui. O nosso querido Luiz, lá de Portugal, de Coimbra, que está muito próximo de uma das maiores universidades do mundo, que é a Universidade de Coimbra, falou: Edu, a ONU é decorativa? Talvez a ideia tenha sido muito boa quando foi criada. Só que da ideia para a prática, aí vai uma distância. Agora, voltando ao Lula, ao presidente Lula, né? Quando ele fala de reforma das instituições... Esse condomínio que a gente chama de ONU, o problema é que as potências, os moradores desse condomínio, o voto deles não tem o mesmo peso. Não. E outra coisa, a participação deles nessas instituições, bancando, financiando, também é diferente. Sim. Também o peso de cada um. Agora, quando o presidente fala, vamos reformar essas instituições, tudo bem. Mas, peraí, o Brasil teria condições de arcar com mais contribuições? Sim. Em dinheiro, para manter... Quer dizer, aí fica... Porque falar, olha, vamos participar, vamos decidir juntos, é ótimo. Mas chega na hora, quem vai entrar com o bolso para manter essa estrutura? Eu acho que aí também a gente precisa rever também, nós precisaríamos rever também essa distribuição de cargos. Sim. Porque também ninguém vai abrir mão do seu poder e em troca de continuar com os mesmos encargos, em termos financeiros, em termos operacionais. Então, eu acho que, nesse ponto, acho que o presidente Lula também falta falar essa segunda metade do problema. Seria a segunda parte que ele acabou... No caso do Israel, Gaza, ou a Palestina... Palestina e tudo, o problema é um cessar-fogo. Quais seriam as providências mediante o cessar-fogo? Seria o quê? O resgate, o devolver os reféns, né? Devolver os reféns para Israel e a fazer uma avaliação dos danos que foram provocados em Gaza. Até porque são hospitais, a infraestrutura sanitária, esgoto, água e tudo, que se não for cuidada, vai ter outra crise lá sanitária, de doença. É ponto pacífico, né, o Ailton? O massacre que está sendo promovido por Israel, eu não estou aqui querendo justificar culpados ou não culpados, ou estabelecer quem está certo e quem está errado. Quando nós temos um conflito que é uma guerra, e já virou uma guerra contra o Hamas, mas no meio desse conflito entre Israel e Hamas, tem um povo que está lá. Sim. O povo que ocupa aquela região. Mulheres, crianças, idosos, animais estão sendo mortos, né? Quando você fala, não, invadir os túneis, os militares israelenses não estão invadindo os túneis, estão bombardeando os túneis, porque os túneis seriam uma verdadeira armadilha para os soldados israelenses para serem mortos lá. Agora, vamos lá, vamos retroceder um pouquinho, já que esse assunto é importante, esse nosso primeiro intervalo, e eu vou fazer o intervalo já. Mandar um abraço ao Marcos Muniz, da M. Muniz Logística, ao nosso Thiago Rodrigues, da Forte Vistorias, ao nosso querido Roberto Barroso, filho da Enge Plus, ao Diogo Barroso, ao Alexandre Soares, da Enge Life, ao nosso querido Ronaldo Hammer, da Hammer, né? Martelinho de Ouro, nosso querido Martelinho de Ouro, Ronaldo Hammer, também ao Zé Luiz da Tintas e Tintas, ao Fernando e ao Leonardo da Panificadora Flor, também, vamos lá, Jorge, Márcia Bernardo da Escola Científica de Astrologia, acho que eu esqueci de alguém, já sei, Marcelo Rocha, M. Rocha Contabilidade, e também você, nosso ouvinte, nosso espectador. Vamos fazer o seguinte, a gente vai a um rápido intervalo, que a gente vai comentar muito mais sobre esse assunto, mas também, né, ontem, lá em Brasília, meu querido Ailton, você deve ter acompanhado, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi depor, né? Na verdade, entrou mudo e saiu calado. Sim. Outros entraram mudo e saiu calado. Muita atenção, principalmente quando nós tivemos os depoimentos dos militares. Há uma informação que existem possibilidades, ou existe uma possibilidade de ter alguns militares, alguns coronéis serem presos. E aí o Exército estaria com instalações preparadas para isso. Exato. Né? Mas ontem, qual foi Ontem foi um dia que também teve o seguinte, foi a posse do ex-senador, agora ex-senador, e ex-ministro, ex-ministro e agora ministro do STF, que é o Flávio Dino. Tá?
E o Flávio Dino tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga da Rosa Weber, né? Fui muito aplaudido, 900 pessoas convocadas e convidadas. Eu fui, mas não, brincadeira. Se eu fosse convidado, seria um grande prazer, né? Mas, enquanto um tomava posse, teve um outro caso também, que vale a pena lembrar, né? Porque o ex-presidente Bolsonaro entrou mudo e saiu calado, não falou nada. Porém, eu vou intervalo e vou deixar aqui para a reflexão do meu querido Ailton. Dá uma olhada aqui, Ailton. Inquérito do golpe. Valdemar, que é o da Costa, né, e Torres rompem pacto de silêncio e falaram à Polícia Federal. Já o Bolsonaro, o ex-presidente, ficou em silêncio. O presidente do PL e ex-ministro da Justiça decidem responder às perguntas da Polícia Federal. Outros 21 investigados também foram intimados para depor ontem. Muitos depuseram, outros preferiram ficar em silêncio por orientação dos seus advogados, e incluindo o ex-presidente Bolsonaro, que se calou, preferiu se calar, até para não produzir prova contra si mesmo, né? Com certeza, essa foi a orientação. Me causa assim, eu entendo que os advogados do Valdemar e do Torres lá os orientaram, né? Olha, comece a dar uma linha para os demais investigados aí, que vocês também não vão ficar, digamos assim, a ver navios. Então, sim, vocês também têm munição, têm fatos, talvez a revelar. Eu acho que é algo mais ou menos como um jogo. Aquele jogo como é que eu vou falar para você? Um jogo de xadrez. Cada um vai movimentando as suas peças lá para tentar lá dar um checkmate. Sim. Checkmate, no caso deles, é saírem ilesos dessas ações, dessas investigações aí. Eu entendo que, até pela história de ter encontrado um bilhete lá, um rascunho do ato lá, do golpe lá com o Anderson, ele fica também numa situação mais fragilizada. Ficou, né? E é curioso. E o próprio Valdemar também, pelo histórico dele, que ele também já esteve envolvido em outros casos, já respondeu. Então, quer dizer, ele também tende a ser uma pessoa muito visada. Esses são dois visados. Né? Ailton, Operação Tempus Veritatis. Que apura tentativa de golpe do governo do Estado, a abolição democrática do direito ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. O padre José Eduardo de Oliveira e Silva diz que entregou o seu aparelho celular às autoridades, mas não as senhas. Como é que vão abrir sem as senhas? E mais, segundo ele, o sigilo sacerdotal o impediu de falar e entregar as senhas. Bom, o que eu saiba, acho que não... Bom, pode ser que ele esteja fazendo confissões por celular, não sei. Que eu também não vou entrar Ele disse que no seu celular existem dramas profundos de fiéis. Então ele não poderia violar pessoas o sigilo sacerdotal. Então, mas... Assim, será que ele foi convicto nisso? Não sei. Não sei. Mas ficou esse clima todo, né? Na verdade, ninguém é obrigado, até por questão de direito constitucional, produzir provas contra si mesmo, né? Não, e tem a questão em razão da uma questão ética. Não, ética é profissão. Profissão. O sigilo profissional, ele não é obrigado a revelar aquilo que sabe. No caso, ele um sacerdote da igreja. Exatamente. O advogado, enquanto na defesa do seu cliente, ele não é obrigado a revelar as suas conversas com o seu cliente. Sim. Então, no caso, o sacerdote também, que as pessoas revelam... Sinto que vamos ter problemas em relação à obtenção de mais informações. Mas, nesse comecinho do programa, onde eu citei, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, a arrecadação federal em janeiro do governo brasileiro é a maior da história, hein? Atingindo 280,63 bilhões de reais. O Ailton, você quer falar um pouquinho isso ou vamos ao intervalo para depois você comentar? Eu acho melhor de conversar, explicar um pouco mais, que eu acho que isso aí tem que detalhar um pouco. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos ao nosso rápido intervalo, em nome de Imuniz Logística, soluções de comércio exterior. Precisa importar e exportar? Olha aqui, ó, esse é um exemplo aqui das as miniaturas das poderosas carretas, bugs, os caminhões da Imuniz, que é só uma demonstração pequena, né, para você do equipamento, do amparo que tem aí o cliente junto à Muniz. Então, estará inclusive aí na Expo Modal participando, acesse imunizlogistica.com.br, fale de Imuniz Logística ou ligue 13-469-8686. Também Forte Vistorias Automotivas, que tem unidade em Santos, Joaquim Távora 141, Ademar de Barros 2765 no Guarujá,
Em Mogi das Cruzes, Francisco Rodrigues Filho 149, em São Vicente, Antônio Miguel 230, no Boqueirão são 3, em Boqueirão, Kennedy 547, Aviação na Kennedy 4.438, na Vila Mirim, Ministro Marcos Freire 31.523, Santa Branca, Vale do Paraíba, Capitão Constâncio Santana 368, e agora também Itaquera, na Vila Itaquera 2.428, Jardim Maringá, lá na Zona Leste de São Paulo. Está aí a Forte. Também em Plus, a qualidade faz a diferença, hein? Tem programas por aí que não falam para você e não mostram. Ó, lindíssimo, lindíssimo condomínio residencial de primeira linha. Restam pouquíssimas, acho que menos de 6 agora para você adquirir. Piscina, espaço grill, academia, ação de jogos, brinquedoteca. Ó, é o Mykonos, lindíssimo, ó. Vista, presta maravilhosa vista aqui em Santos, com todo o conforto da Enge Plus. Também tem o Ilha de Malta, tem mais um lindo condomínio subindo no Canal 5, ali na Almirante Cochrane 32. Acesse engeplus.com/Malta ou /Mykonos. Agora você fala, Edu, 2 lançamentos, um já vai ser entregue agora. Você pensa que para por aí, meu amigo? Não. A Enge Plus trabalha 24 horas pensando em você. Esse ainda não recebeu o vídeo, né, Virgínia? Bom dia, Virgínia. Não está dormindo ainda não, né? Já acordou, né? Estou bem acordada. Vou pedir para a Soraya, lá para o grupo, a equipe lá do nosso querido Roberto Barroso, para nós, a hora que estiver pronto, eu sei que o vídeo está sendo... Já foi feito, mas eles preferiram mudar um pouquinho mais, estava um pouco longo. Mas, ó, esse é o baile, Ailton. Muito bonito. Residencial Baile, novo residencial, está aqui, ó. O Ailton olha, eu também olho aqui. O pessoal está perguntando para mim onde fica a rua Prost de Souza. Eu confesso que eu não sabia onde era Prost de Souza, mas um ponto maravilhoso. É ali na... em Baré, né? Fica entre, eu vou te dar a dica aqui, fica entre a Oswaldo Cochrane e a Sampaio Moreira. Excelente. É uma quadra da praia, na Bartolomeu do Dumont, ou uma quadra da Epitácio Pessoa. Olha, tem toda uma infraestrutura em volta ali, muito bom. E o canal mais próximo é o Canal 5, que vai ter o Ilha de Malta. Então terão 2 grandes condomínios da Enge Plus, construtora incorporadora, a qualidade faz a diferença. Quer ligar lá para esse condomínio? Quer? Então anota aí. Papel e caneta, ou lápis e papel, 974183666 ou 32723676. Agora eu quero falar da caçulinha do grupo, que é a Engelife. A Engelife lançou, já está acho que está indo para a 3ª laje, mas já vendeu muitas unidades, mais de 70, 80, acho que 90 unidades. Vou conferir com o Diogo, com o Alexandre Suárez, na João Alfredo 363, do lado da Afonso Pena. Lindíssimo condomínio, com tudo. Piscina com raio limpo de 25 metros, pet place, pista de Cooper, com works, salão de festas, cantina da mamãe, churrasqueiras, forno para pizza, tudo isso com conforto. E é um conceito smart, com essas plantas aqui, gente. Eu vou até sumindo da tela e deixar para você essas maravilhas de plantas. Tem 38, 56 e 67 metros quadrados com uma suíte. Feito isso, só não vai morar em Santos, quem não quiser. E eu digo assim, a dica é conversar com os profissionais da Enge Plus e da Engelife. Eles vão fornecer para você todas as informações e como você vai adquirir o seu imóvel. E para fechar nesse primeiro bloco aqui, essa abertura, rolou no ramo martelinho de ouro, bateu o carro, aquela amassadinho, quer manter a originalidade do carro? Tira 4, 5 fotos e liga lá, 97408-5990, 97408-5990, manda as fotos e ele dá o orçamento para você via WhatsApp rapidinho e você tem certeza, você não vai deixar de fazer o reparo do seu carro com muita rapidez. Eu vou um rápido intervalo e volto já comentando esses outros assuntos. Eu já deixei uma pergunta para eu estar aqui. Lembra da pergunta? Da arrecadação federal. Exatamente. Vamos né? lá. E além da arrecadação federal, eu vou passar aqui também para Ailton o seguinte, o Brasil tem fluxo cambial positivo de 218 milhões de dólares, não são reais, hein? Isso na nossa conta é bem, né? Mas aí eu ia receber a visita do auditor fiscal. Não ia não. Se eu tivesse tudo normal, pagando imposto, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, isso é a afirmação de quem? De quem? Do Banco Central, do Roberto Campos Neto, que não brinca em serviço. E o Roberto Campos Neto falou assim, podemos crescer economicamente, a taxa de juros pode diminuir, porém, precisamos observar o movimento do mercado internacional também. Então, nós vamos ao rapidíssimo intervalo e na volta o Ailton Cláudio Ribeiro. Vou dar os 2 microfones para ele falar à vontade e responder vocês aqui, né? E mais, hein? Presidente Luiz... Você gosta dos carros da Hyundai? Eu acho bonito, acho tecnológicos, acho
Acho não gosto do acho. Eu entendo. Hyundai, quem não sabe, a Hyundai e a Kia são primogênitas, né? São do mesmo grupo, Sim, sim. mas a Hyundai conseguiu um sucesso muito grande e a Kia nem tanto. Mas não porque a Kia não tenha qualidade, porque são carros caros e que não entraram ainda no gosto brasileiro, mas vão entrar. Vão entrar porque também tem tecnologia. Mas a Hyundai anunciou, Virgínia está sentada, né? E o presidente Lula adorou, até coçou a barba assim, falou, valeu, hein? A Hyundai vai investir 1,1 bilhão de dólares para produzir híbridos elétricos e hidrogênio verde no Brasil. E o presidente Lula se reuniu com executivos da empresa no Planalto e o dinheiro será aplicado até 2032. Olha que notícia boa, hein? 8 anos. E normalmente esses investimentos acabam sendo um pouco mais engordados ao longo do caminho, percebendo a demanda, né? Com certeza, tendo demanda, mostrando que tem condições de retorno, com certeza. E olha, os grupos coreanos são extremamente sérios. Eu vou dar o nome de empresas aqui que não deram certo. Vamos lá. Samsung, LG, Kia, Hyundai, vamos lá, tem Ssanyong, é uma marca muito boa de carros, existe no Brasil, mas vem como importado ainda. E a plataforma é coreana, mas se não for memória, a motorização é Mercedes. Exatamente, motorização alemã Mercedes-Benz. Então, quer dizer, os coreanos não brincam em serviço. E como eu também não brinco em serviço, vou rápido intervalo e volto com o Ailton Cláudio Ribeiro para falar muito sobre esses temas e muito mais. E vou dar uma informação aqui. Essa informação eu vou deixar para o Ailton ficar pensando. Eu acho que eu vou até dar um café com açúcar para o Ailton e para a Virgínia aqui, que eles vão cair para trás, né? Não vai aumentar os planos de saúde, não. Não. Não vai aumentar. Isso até que vai, viu? Vai, eu não vou poder te ajudar. Mas vamos lá. Já ouviu falar na NVIDIA? Sim. Que é uma das empresas, hoje é a líder de mercado em placas de vídeo para computadores no mundo inteiro. Dona Virgínia, o CEO da NVIDIA, sabe quanto ele ganha por dia? Faz ideia, Virgínia? Não faz. Você tem ideia, Ailton? Olha, acho que uns 10 milhões. Eu sinto lhe frustrar. Vamos lá. O CEO da NVIDIA ganha praticamente 23 bi por dia. Em dólares. De dólares. De dólares por dia. Nossa. Ele fica perto agora dos top 20 dos maiores bilionários. O nome do cidadão humilde, coitado, estou com a dó dele, vou fazer uma vaquinha aqui, chama-se Jensen Huang. Ele recebe, ou melhor, ele atingiu 68 bilhões de dólares em patrimônio. A pessoa dele, né? A pessoa dele. A NVIDIA... E ele transformou a NVIDIA num sucesso com alta das ações da empresa em todas as bolsas de valores do mundo. E hoje, ele já é o 21º homem mais rico do mundo. Seu Jensen, se o senhor espirrar saúde, se o senhor vier ao Brasil, comunique a gente vai recepcioná-lo. Olha só, que uma cabeça pensante faz com que ele seja bem, né, muito bem colocado na vida, mas transformou a NVIDIA uma das maiores empresas hoje com as ações mais valorizadas do mercado. Bolsa de Nova York, índice Nasdaq. Onde está lá a NVIDIA? Quem investiu está nadando de braçada. Nossa Senhora, olha, vamos dizer assim, foi a corrida do ouro. Do século XXI. Por que eu não tive essa ideia antes, né, Ailton? Não, mas olha, vamos falar a verdade. A NVIDIA cresceu muito, está crescendo muito por conta da inteligência artificial. Sem dúvida. Máquinas mais poderosas. Agora, com os recursos de processamento de vídeo, de inteligência artificial generativa, gerar vídeos e tudo, uma pessoa foi muito feliz numa comparação. A NVIDIA, ela é a fabricante de paz na corrida do ouro. Então, todo mundo correndo atrás do ouro. Boa. E ela vende as pás. Ela vende as pás. Então, para você achar o ouro depois. Para pegar o ouro e cavar. Para que você tenha ideia, nós aqui na máquina que nós montamos, a Virgínia, para produzir o efeito de imagem e áudio aqui do nosso programa, na rádio Star News Santos, utilizamos uma placa NVIDIA. Mas você veja, acho que a NVIDIA, nas máquinas mais poderosas, ela deve ser quase que onipresente. Entendeu? E vou falar outra coisa. Nós estávamos falando de arrecadação, íamos começar a falar de arrecadação, nós estamos falando de 280 bilhões. Exato. Mas o cidadão ganha 23 bilhões por dia. De dólares por dia. Por dia. Olha, você veja como uma empresa
Ele tem um faturamento maior que muitas nações. Exatamente. A escala que atingiu, que os negócios, a globalização atingiu. Então, a fabricante, a Nordisk, que é a fabricante da Ozempic, né, o remédio lá, Sim. ela tem um faturamento maior que a arrecadação da Dinamarca, onde que ela está sediada. O valor dela de mercado é maior do que o PIB da Dinamarca. Tanto que há uma preocupação hoje na Dinamarca com uma empresa que é maior que a economia do país. Eu digo em arrecadação. Quer dizer, o Brasil também tem que aprender isso. Exato. Se nós quisermos sair do desenvolvimento, quisermos arrecadar mais, melhorar o nível da nossa população de salários e tudo, nós temos que buscar o quê? Os mercados do exterior. Exato. Hoje em dia, nenhum país desenvolvido sem indústria, sem negócios globais. Eu li uma matéria recentemente, são tantos os locais que eu li as matérias, mas eu fiquei impressionado. O Brasil está no contexto das nações que menos cresceram em industrialização, menos buscaram tecnologia de ponta. E, por exemplo, para que você tenha uma ideia, em termos tecnológicos, o Brasil tem uma defasagem, por exemplo, com o Japão, de praticamente 38 anos. E olha, Japão, Coreia, Taiwan, então deve estar uma distância até maior, porque Taiwan é muito mais... É uma referência... É uma referência de alta tecnologia. Entendeu? E isso, né, Ailton, isso com boa vontade, porque se a gente for analisar outros aspectos, a gente percebe que o Brasil estacionou há mais ou menos uns 22, 23 anos nisso. A nossa concorrência mundial em indústria, praticamente ela nem existe. Mas então, porque o nosso foco é o mercado interno. Trabalhamos muito visando o mercado interno, então é pouca exposição à competição. Exato. Que as alíquotas ainda de importação no Brasil, se nós somarmos, não é só o imposto de importação, o IPI, mas se nós colocarmos também ICMS, PIS, COFINS, quem importa acaba recebendo o produto um valor, preço sobrelevado. Exato. E ainda a outra questão também que a gente tem que colocar, e é fundamental, é a questão das máquinas. Que não é só aquele produto, aquela mercadoria que eu compro para consumir e como matéria-prima de outros produtos. Sim. Mas as máquinas, importar uma máquina de alta tecnologia para produzir mais mercadorias, mais celulares, mais copos, que for, é caro, é muito caro. E a pessoa acaba perdendo muito do capital investido nos tributos que vai. Para desembaraçar, para trazer aquela máquina do exterior até o Brasil, acaba tendo no meio do caminho uma série de percalços. Por isso, muitas indústrias brasileiras eles optaram em não mais produzir no Brasil e sim produzir na China e trazer com a sua marca para o Brasil. Exatamente. Ainda com a possibilidade de praticar uma série de planejamentos tributários e o dinheiro ficar lá fora e muito pouco, ou pouco desse dinheiro ingressar no Brasil. Exato. Virginia, vamos depois desse comentário do Ailton, vamos no intervalo e voltamos já então com a outra parte. A gente adiantou aqui um bloco praticamente inteiro, mas com muitas informações, mas temos mais aqui. Inclusive, vale ressaltar outras informações na volta do intervalo, já faço para você também. Não saia não, que a gente volta nessa sexta-feira. Deixa eu mandar um abraço para a recuperação para o Leonardo, né, Virginia? Lá do Panificador Flor, passou por uma cirurgia delicada, tem que fazer uma cirurgia de fêmur, que a gente sabe que é muito delicada, mas vai passar, com certeza, com a ajuda do irmãozão aí, o Fernando, vai passar. Eu vou até dar uma dica para o Leonardo, como pães da Panificador Flor. Exatamente. Só não exagera, porque você vai ficar parado por um tempo para recuperar, vai ter um ganho de peso. Mas nós vamos ao intervalo, não sai daqui, a gente volta já. Mas que é tentador, né? A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 9 9151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistoria.
Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Fazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além De manhã a gente fala assim, bom dia, e faz o quê? Toma um bom café, né? Exatamente. Então, Ailton, dá licença, Ailton. O Ailton já tomou o dele? Não, mas tem um gastinho aqui. Vamos fazer um tintim Tintim, aqui, ó. isso. Pronto, ó. Não pode brindar de xícara vazia. Só faltou o pão da panificadora Flor, que infelizmente eu deixei lá dentro. Ah, mas isso aí, olha... Agora não dá tempo de pegar. Mas se for o caso, daqui a pouco eu ponho um vídeo, né? Mas esse no daí, canal. Isso aí você passa uma manteiguinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma brincadeira com o Fernando e vou convidar o Ailton para a estreia. A gente vai fazer o seguinte, o café da manhã do ponto a ponto. A gente vai ter aqui, a gente vai tomar o café, provar as delícias da panificadora ao vivo. Meu Deus, não é maldade. Aí é covardia. Aí nós vamos fazer o seguinte, o Ailton vai até ajudar. A gente vai pegar lá um bolo que ele mande lá. Ele faz coisas deliciosas. A gente vai sortear. Eu vou dar de presente aqui para o Ailton, provar com a esposa. Nós vamos sortear. Vamos colocar isso para os nossos ouvintes e espectadores aqui do Ponto a Ponto. Até porque o Fernando e o Leonardo são pessoas da melhor qualidade e profissionais da melhor qualidade também. Até já falaram isso para nós, né, Virgínia? Presentear. O Leonardo quer dar pão de queijo para os ouvintes. Oh, legal. Ele quer acabar com a fome do mundo. Isso eu acho bacana. Eu acho pessoas de bom coração. Eu quero trazer o Leonardo, como já trouxe o Fernando, trazer de volta aqui, são pessoas do bem. Mas já estamos de volta aqui no Ponto a Ponto. Peguei você de surpresa agora, cresci mais, né? Mas vamos lá. Deixa eu dar a dica também da M Rocha Contabilidade. O Ailton sabe, ele é um consultor tributário. Contabilidade tem que estar sempre, olha, certinha, né, Ailton? Com certeza. Porque senão você vai falar o seguinte, caramba, foi multado pela Receita, caramba, não sei o quê. Mas não é a culpada da Receita. Culpado quem é? Você mesmo. E vou falar outra coisa, a contabilidade é o termômetro da empresa, dos seus negócios, né? Manter uma contabilidade atualizada e com relatórios
que permitam identificar os problemas, os gargalos, as tendências, é uma vantagem que o empresário tem, que ele não deve nunca abrir mão. A hora que o ponto a ponto, Virgínia, e a Rádio Star News estiverem potencialmente faturando bem, aí eu vou contratar o Ailton para ser o nosso consultor aqui, que a gente não vai ter dúvida. Inclusive, vou dar em primeira mão, a gente tem umas novidades da programação que vão entrar ao longo desse ano. Uma delas, eu vou conversar sigilosamente estou entregando para você. Mas... é surpresa. Eu quero ver se eu coloco esta autoridade em consultoria tributária na programação, dando pílulas, dicas para você, empresário, para você que tem aí o seu negócio em expansão, ou você que está pequenininho. E o problema não é só do grande, não. Tudo começa no nascedouro. Sim. Se começa bem, começa bem. Se começa errado, dá errado, né? Com certeza, com certeza. Então, antes de montar, de estabelecer, planejamento. É o primeiro ponto de qualquer negócio bem-sucedido. Agora, falando em din-din, larjan, arame, pila, bufunfa, como diria o Didi, quando a gente fala, o Ailton, arrecadação federal, arrecadação do governo, em janeiro, mês passado, estamos finalizando fevereiro agora, falta mais uns dias, amanhã, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Quinta-feira já, último dia. The last, acabou o mês. Acabou. Já estaremos em março, que diz que começou ano. Mentira, para mim começou antes. O ano de Mas 280,63 bilhões de reais. É uma marca importante, segundo o Banco Central, segundo o governo, é uma marca que é histórica do país. Ela sobe em 6,67%. Porém, se a gente pensar macro e não micro, ainda é uma arrecadação pequena. Sim. Insuficiente para as necessidades de um país do nosso tamanho, né, Ailton? Com certeza, com certeza. Na verdade, o que acontece? Essa arrecadação, ela tende, se mantida essa taxa de crescimento ao longo do ano, ela vai permitir, digamos assim, cobrir uma parte do déficit. Sim. Mas ainda vai exigir mais esforço do governo para chegar no zero, zerar o déficit, ou seja, a diferença entre aquilo que se arrecada e aquilo que se gasta. Sim. E para permitir lá adiante o governo cumprir as metas dele. Então, é um resultado bom? É positivo? Mas é um primeiro passo, digamos, um segundo passo de muitos que ainda tem que ser tomados. Na sua concepção, Ailton, como consultor tributário, uma expertise de 30 anos como auditor, com a reforma, com alguma... Inclusive, vale destacar, nos últimos dias tivemos aí o passamento do Abílio Diniz, que já era um entusiasta do trabalho do Fernando Haddad, e vale lembrar que para o nível de um grande empresário, que foi Abílio Diniz, que nos deixou no último domingo, dizia que o Fernando Haddad estava se transformando numa surpresa agradabilíssima. Mas o Abílio Diniz diz o seguinte: o Brasil não pode pensar da régua para baixo, tem que pensar da régua para cima. Todos pagando, todos participando, mas todos também tendo retorno. Exato. Exato. Como é que você vê isso? Esse elogio à classe empresarial hoje tem colocado que o Haddad tem sido uma figura positiva. Você concorda com isso? Não, ele tem sido uma figura positiva, porque nessa altura da trajetória do Haddad, ele junta duas coisas. Ele teve a experiência de gestor de São Paulo, né, que ele foi prefeito da maior cidade do país. Sim. Critique-se ou não a gestão dele, mas serviu para dar uma bela experiência, porque qualquer pessoa que lida com a variedade de problemas e a complexidade dos problemas de São Paulo habilita... Eu sei que eu vou mudar de assunto, mas... Habilita qualquer gestor. E também, outra coisa, o traquejo político que o concorrer para a presidência da República... É isso que eu ia citar. Deu a ele também essa outra habilidade que também é indispensável. Talvez ele tenha achado a posição dele, então. Achou. Eu acho que ele achou, não digamos como um formulador econômico, sim, mas como um grande negociador econômico. Entendeu? Ele concordo com você. Ele consegue reunir uma equipe que formula, sim, e ele toma a iniciativa de tentar negociar com o Congresso, com os representantes das indústrias, dos setores da economia, vamos falar assim, essas reformas, essas medidas que ele está tentando implementar aí, que ele implementa aí. Então, eu acho que esse é o grande
mérito do O governo tem, essa é uma questão importante para o Haddad, para o presidente, independentemente de predileção de partido, de presidente, eu não tenho lado nenhum, não sou. Eu sou apartidário e não escolho as pessoas por cor de bandeira, nada disso. Mas vamos lá. Quando a gente fala que o governo arrecadou, mas ele também está produzindo efeitos de que tem que pagar. Temos aí um déficit orçamentário considerável e agora, recentemente, o Ailton, a Justiça liberou e, na verdade, obrigou também, né? O termo tem que andar junto. 21,4 bilhões para precatórios do INSS e outros órgãos. Aposentados, por exemplo, que processaram o Instituto e ganharam as ações, podem ter valores a receber. E isso tem que ser corrigido. Sim, e é corrigido. Com certeza, com certeza. Isso aí foram medidas que foram do governo anterior, que represaram, né, o pagamento de precatórios, que eles passaram, a partir de um determinado valor, passaram a ser parcelados. Pagava-se X e depois o restante é parcelado. Quer dizer, estava se criando uma bola de neve, criou-se uma bola de neve, que uma hora teria que ser detida, porque senão ia bater lá, se não nesse governo, no próximo governo, o eleito Quanto mais você represa, a hora que essa represa estourar, já leva tudo de rodão. Então, acho que é correto. Agora, vamos ver, colocar efetivamente o arcabouço fiscal para funcionar. As receitas, que eu queria chegar. Agora vou ter um teste. Janeiro reflete o quê? Em parte, as vendas também no final do ano. Sim. Os fatos geradores no final do ano, pagamento em janeiro, muita gente também, alguma melhora do quadro do mercado de trabalho. Sim. As pessoas assalariadas passaram a pagar contribuição previdenciária, alguns, dependendo da faixa de renda, imposto de renda retido na fonte. Tudo isso aí ajudou a dar um empurrão na arrecadação. Agora, vamos ver ao longo do ano como a nossa economia vai se comportar. Eu entendo, olha, vocês me cobrem, hein, se Deus quiser, daqui a alguns tempos, aí, mais para o avançar do ano, eu acredito que, ainda que nós tenhamos eleições no exterior, eu estou voltando ao comentário do Roberto Campos. Pois não. Eu acho que não vamos ter grandes sacudidas no exterior. Se houver, elas vão ser no próximo ano, com a posse dos eventuais mudanças de governo. O fato do presidente Lula também ter se pronunciado nas últimas horas a favor da reeleição de Joe Biden, contrariando Donald Trump, aí você já sabe por quê, fazer uma relação rápida. Donald Trump tem lá toda uma simpatia pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim. O Joe Biden, nenhuma simpatia pelo Trump, nenhuma, e nem tanta, não tinha simpatia também, não nutria simpatia pelo Bolsonaro, já o Lula tem um acalanto e um elogio. Então, o Biden diz que os Estados Unidos estariam prontos a ajudar o Brasil. Então, houve uma devolutiva aí do Lula. Diz o seguinte, eu apoio a sua reeleição. O Lula... Claro que não vai interferir em nada, porém é um comentário de um presidente. O Lula, nesse ponto, ele foi realista. Porque, veja bem, uma das piores tragédias, talvez não só para o Brasil, mas para o nosso mundo desenvolvido e civilizado, seria a volta do Donald Trump. Concordo. Porque ele fez um governo errático. Sim. Tudo bem, a economia americana anda pelas próprias pernas, mas do ponto de vista político, ele é outro que joga literalmente gasolina na fogueira. E já que eu citei precatórios, Antônio Santos do Guarujá manda bom dia para a gente todo dia, já tinha mandado a questão, disse que ia tratar com você disso. Antônio, você havia perguntado de precatório, você mesmo disse que tinha, estava com uma ação, quem sabe você está nesse bloco aqui, nesse bolo, vai receber, mas só que você me perguntou e eu fui pesquisar, os pequenos precatórios que você citou, exatamente, que são valores aí da Previdência, inclusive, quase quadruplicaram em 10 anos. Sim. Quase quadruplicaram. Como é que funciona isso, Ailton? Eu acredito que tenham sido problemas de revisão de aposentadorias, de pensões e tudo, que ficaram naquela coisa de os pedidos foram denegados, os contribuintes, que eu digo, os segurados, ingressaram na justiça e foram ganhando. Às vezes são temas que são recorrentes, certo? Porque, infelizmente, o Estado, o governo brasileiro sabe que vai perder, mas o INSS continua recorrendo. Sim. E aí vai formando uma outra bola de neve, mas só exato, que dessa feita não é de precatórios, é os RPVs.
Então, é aquela coisa. Quando não se gere bem, não se administra bem essas ações, essas causas, elas acabam assumindo um volume, são números que de tirar o fôlego. O caso que eu falo do PIS e COFINS, Exato. Do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Só no ano passado foram 200 bilhões compensados. Quer dizer, os números acabam ganhando vida por si próprios. Entendeu? E isso aí acaba criando dois problemas. Cria um clima de imprevisibilidade, porque uma hora o judiciário decide. Tem que pagar. Pronto. Então, o governo tem que colocar isso aí no orçamento para poder pagar esses precatórios. Os RPV não, mas os precatórios sim. Agora... Aí o que acontece? Vamos ver se você... O judiciário também fica com um monte de ações lá, atolando. Uma coisa que não vai para frente, vai para trás, não tem disponibilidade, não tem... E fica lá segurando. Exato. Questões mais urgentes, mais sérias do país, mais sérias que eu digo, coisas que não têm em cima definição jurídica, que precisam ter um tratamento jurídico, acabam sendo deixadas para segundo plano. Sim. Não que... Me entendam bem, por favor, internautas. Não que eu estou dizendo que os direitos das pessoas não devam ser reconhecidos. Não. A pessoa já tem um direito reconhecido. Isso não deve ficar lá orbitando na esfera do judiciário. É isso que eu quero dizer. Deixa eu só pedir para o Ailton tentar nos ajudar. Tentar não, ele vai nos ajudar com certeza. Eu falei, e muita gente com certeza vai falar, caramba, mas o pessoal diz que o governo não tem... Tem. Na verdade, assim, a Caixa Registradora do Governo, a cada segundo, arrecada impostos. Sim. Então, só que tem... se você tem uma indústria moderna, producente, com investimento crescente, essa arrecadação poderia ser maior. E não é só a indústria, eu o exemplo da indústria. Mas, por exemplo, aqui... A indústria, serviços, que hoje em dia é o carro forte de qualquer economia moderna. Serviços. Mas só que aquela coisa, que você começa a ter a massa salarial desses setores da economia também crescem. Não só os lucros, mas também a massa salarial. Então, você começa a formar uma classe média que vai impulsionar o quê? O consumo. Mas um consumo sustentado, não é aquele consumo eu indivíduo, daqui a 6 meses eu quebro, e o consumo, de modo geral, agregado despenca. É uma forma, um círculo virtuoso. Entendeu? Esse mais ou menos que nós vislumbramos. Virtuoso e não viciado, né? Não viciado. Você vai achar que é vicioso, né? Vicioso. E aí o que acontece? Também tem uma questão toda que, enquanto o governo busca a arrecadação, e a reforma tributária basicamente é isso, para tentar organizar, né? São 2 reformas tributárias. 2. Vamos pensar. Ter essa famosa reforma tributária da PEC 45, Sim. que foi para a tributação do consumo. Essa daí está sendo encaminhada. Esse ano vão ser trabalhadas a legislação, a normatização infraconstitucional, porque tem que ter um monte de leis para tocar esses novos tributos que surgiram. E também tem a reforma do imposto de renda, que o Haddad já está fazendo. Exato. Quando ele mexe na tributação dos fundos, ele vai fechando as torneirinhas. Então, essas torneirinhas, quando fecham, elas começam a repercutir aonde? Nesses 280 bilhões aí que você está falando. Não, mas aí aparece vamos lá, aparece precatório para o governo pagar. Sim. Por exemplo, também, eu vou dar um exemplo. É claro que isso faz parte do rito do governo todos os dias. Mais recentemente, nós tivemos a questão da classe dos auditores fiscais, que já havia um trato de muitos anos e não havia sendo cumprido, mas trato é trato, fio do bigode, tem que se cumprir. Porém, quando você fala em arrecadação, você tem que também olhar que você tem lá aquele limite prudencial que o governo tem que ter. Sim, com certeza. Para manter a folha em dia. Só que para piorar a situação para o governo ainda, preste atenção, os servidores do Banco Central vêm numa negociação com o governo. Sim. Estão em greve, inclusive, boa parte dos mesmos, né? E a categoria, ela não está nada satisfeita com a proposta de aumento salarial. Eu não sei o que o Ailton pensa, né? Eu até acendi uma luz aqui para clarear minhas ideias. O governo propôs 23% de aumento para os servidores do Banco Central. Sabe quanto que eles pedem, Ailton, para fechar e terminar com a greve? Não faço... 36%. Sim. Qual foi a classe hoje, seja servidor ou mesmo da iniciativa privada, que alcançou 36% de reajuste salarial? Eu gostaria de saber, né? Eu não vou... É sempre delicado, porque eu também sou diretor de sindicato, mas eu vou falar... Mas vamos lá. Então, precisaremos ver quanto tempo que eles não têm reajuste.
Porque passávamos o governo todo do Bolsonaro sem reajuste. Sim, 4 anos. 4 anos. E outra coisa também é a questão da classe, como é que ela se formou. Mas o governo não se omitiu oferecendo já 23. Não, porque o governo sabe que há uma série de atividades que são desempenhadas pelo Banco Central. Exato, fundamentais. O PIX, que hoje o PIX ele praticamente movimenta não sei quantas vezes o PIB, é uma coisa assim de louco. Sim, sim. Também vou usar a expressão de tirar o fôlego. E tem a questão também das transações internacionais. Sim. As remessas, os ingressos de entradas e saídas de divisas do Brasil, que é o Banco Central, que é o grande controlador do sistema financeiro. Sim. Também. Então, precisamos ver o que eles estão desempenhando, o que eles também estão propondo em termos de eficiência, de produtividade também. Sim. Eu acho que é uma questão que não foi bem divulgada na mídia. Está se falando muito do reajuste, mas não está se falando de metas, objetivos. Então, sim. Seria interessante a gente ouvir do BC, o BC que eu digo, dos funcionários do Banco do Brasil, do sindicato, exato, o que eles estão propondo também nesse aspecto, no rearranjo da carreira, por que eles estão propondo essa mudança da carreira? Que não é só reajuste, sim, uma reforma da carreira. Porque às vezes em carreiras existem disputas. Sim. Por exemplo, tem analistas técnicos e às vezes desempenham funções iguais ou semelhantes, só que tem um desnível salarial. Exato. A remuneração não é a mesma. Né? Ou tem um desnível grande. Exato. Até. E na prática eles entregam praticamente a mesma coisa, os mesmos resultados. Exato. Então, às vezes é isso. Às vezes o quadro também é diminuto. Mas aí vamos lá. E agregou, se agregaram várias funções. Que não adianta o governo arrecadar muito, bater recorde, se também a sua folha incha, se os gastos aumentam, se investimento que é obrigatoriamente necessário, o governo precisa... Eu conversei com um especialista, ontem tive a oportunidade de entrevistar o professor Shaw, que citou: o Brasil corre um sério risco nos próximos 10 anos, 2030, de sofrer um colapso na área da saúde. O que se chama de colapso na área de saúde? Investimentos. Sim. Produzir investimentos. Você ter um plano de ação com investimentos para isso. E o Brasil não está se programando. E mais, fora isso, o Ailton está aqui que não me deixa mentir, a gente fala que o Brasil arrecadou mais, é uma marca histórica, 280 bilhões. Vale lembrar também que vão se somando a todas essas despesas, tudo isso, né? O governo precisa melhorar a produção do país, o governo precisa investir em outras áreas. Quando o governo fala em ajudar, através do BNDES, vários setores, aí você lembra, poxa, mas e o meu setor? Então, tudo isso depende de recursos. Sim. E a área da saúde, por exemplo, o governo tem que investir muito. Então, o governo tem que investir em infraestrutura, saúde, mobilidade urbana, segurança pública e por aí vai. E o alcance histórico ainda não tem a percepção de um alcance histórico suficiente. Eu concordo com você, eu acho que a gente tem que melhorar a qualidade do gasto público. Porque quando a gente fala em investir na saúde, vamos investir no quê? Em curar as pessoas só? Sim. Olha, Sim. tem muito gente, nós estamos tendo quantos casos? Na verdade, é evitar que essas pessoas adoeçam, né? É verdade. Quanto que custa para o SUS? Muito. Não sei, milhares de casos de dengue que estão chegando aí, a previsão é de 4 milhões de casos. Exato. Quanto custou uma pandemia da Covid para o SUS? Muito. Quer dizer, nós temos uma visão equivocada de que saúde só se faz curando pessoas. Não, é o contrário. Evitando que elas fiquem doentes. Isso. Agora, isso aí é uma participação do que também? Dos municípios e do Estado. Sim. É aquela coisa, as esferas públicas, eu vou falar isso aqui, é exaustão. Elas têm que se conversar, porque senão fica todo mundo gastando dinheiro nas suas respectivas esferas, mas esses investimentos nunca canalizam para uma coisa produtiva. Questão da segurança pública. Aonde têm sido feitas as ações? Você está tão feliz na sua fala que eu vou te dar mais um ingrediente aqui para você comentar. Inclusive, como notícia também nos últimos dias, o atual deputado federal Alberto Mourão sairá candidato à eleição em Praia Grande, à prefeitura. E aí o Alberto Mourão esteve nessa mesa aqui conosco, no ano passado, perto do final do ano, ele dizia exatamente isso. Então, vou dar um exemplo na área da saúde que ele citou aqui no programa.
E quem sabe a gente traga ele agora, né? Nos próximos meses aí, agora na sequência, o Ailton participe conosco. Ele dizia assim: Eduardo, achei muito interessante. Eu, como prefeito de Praia Grande, numa ocasião, foi ao governo do estado e disse assim: ó, nós precisamos de um hospital regional lá para a Baixada Santista. O então governador era o governador João Dória. Eu acho que no começo da gestão, né, do Dória. Isso. E o governador João Dória falou: pô, mas você precisa de um hospital regional para a cidade? Ele falou: não. Porque eu tenho lá alguns hospitais na minha cidade, o Irmanduce, tem alguns particulares, eu consigo dar esse atendimento. Por exemplo, mas a cidade ao lado de São Vicente precisa mais. E ela está no centro da ilha. Ela pode fazer atendimento dela, de Santos, Guarujá, Sim. Cubatão. Porque muitos que moram na zona noroeste, é muito mais da atual configuração da ilha. Não tem o túnel, é mais fácil chegar e ir para São Vicente do que... Mas aí o que acontece? Ele dizia: mas Eduardo, não é só o governo construir o hospital. Primeiro a gente precisa forjar um plano de atuação metropolitano. Sim. Então o que acontece? Vai mudar a legislação? Que mude. Mas ele falou: o governo edificou um prédio de 20 andares na cidade de São Vicente, um hospital metropolitano, um hospital para atender a região toda. Mas espera aí, se o hospital está em São Vicente, só São Vicente pode indicar verbas para lá. Esse é um erro, como ele disse. Não, mas é por quê? Mas é um instrumento, é um equipamento metropolitano. Exatamente, que não há essa visão hoje em dia. Então. Na verdade, com o metropolitano, só o governo do estado tem a obrigação e a necessidade de investir lá. E aí, para mim, é um equívoco, porque, Sim. na verdade, quem define melhor a localização de um hospital, de um equipamento desse porte, dessa influência regional, são os municípios. Olha, vamos situar em São Vicente, Cubatão, porque Cubatão, se precisar, algum insumo de São Paulo está mais próximo, mas os municípios aqui da região que tem que decidir. Sim. Entendeu? Quem vai entrar com quem? Quem vai construir? Exato. Ou vai ser o Estado? Os municípios? Isso. Vai ter ligação com o SUS do federal? O Estado constrói o hospital. Tá bom. Equipa o hospital. Quem tem a necessidade e obrigação de contratar médicos e enfermeiros é o município. Exato. Então, quer dizer, essas partilhas, essa divisão de trabalho, de tarefas, que é fundamental. Porque senão, São Vicente constrói seu hospital, ou seu posto de saúde. Praia Grande, todo mundo fica com a sua malha de saúde, sua estrutura de saúde, mas quando há os casos mais graves que precisam de uma UTI, de uma cirurgia mais complexa, alguma coisa, aí o quê? Não, tem que mandar para São Paulo, ou Guilherme Álvaro, assim. Virgínia, casa. Temos que ir para o intervalo agora. A Virgínia está dando um momento paparazzo, você não está vendo, mas ela está tirando uma foto aqui minha, né, do Ailton Cláudio Ribeiro, minha, não é para matar mosca, não, é apenas para publicar nas redes sociais, né, senão o pessoal fica preocupado. Virgínia, temos que ir para o intervalo? Eu posso falar uma Pode, deve? Olha, desse ponto que você tocou aí, que é fundamental, eu acho que é muito importante nós alertarmos o nosso internauta, o nosso público, que as eleições estão aí. Então, essas plataformas de campanha, é muito importante filtrar também o que os candidatos projetam para a região. Sim. Projeta assim, o hospital, vamos construir como? Com que verba? Isso aí é parte da plataforma. E construir, normalmente, não é a parte mais difícil. Ela é difícil, mas não é a mais difícil. A manutenção. É a manutenção, o investimento e a montagem de um corpo técnico. Exatamente. Você tem que ter lá um número, e não é só de médicos, são plantonistas, são especialistas, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, tudo isso. Uma gama de profissionais. Esse conjunto demanda do quê? De investimento. E quando a gente fala em política, nós tivemos agora, por exemplo, estamos vivendo um momento de talvez uma tensão muito grande na área da segurança. A segurança, basicamente, também é investimento. Mas muita gente confunde o investimento apenas em bala, metralhadora. Não. Na verdade, o investimento que deve ocorrer, gente, do governo do Estado, e está aqui o Ailton que pode interromper, primeiro no profissional, sim, na carreira desse profissional, na formação desse profissional, depois vem equipamento, tecnologia, inteligência e atuação disso. Nós não temos isso na nossa polícia. Há um movimento que acredita, o governador do Estado, junto com o comandante, promoveu, quinta-feira, ontem, uma mudança geral na Polícia Militar. Na cúpula Muitos coronéis, inclusive coronéis com muita experiência, acabaram sendo substituídos por coronéis mais novos, mais jovens. Recém-promovidos. Não sei se essa fórmula vai trazer benefícios ou malefícios, não sei. Mas quando a gente tem uma mexida,
a gente sempre espera o quê? O melhor, Sim. que produz efeitos. Nós estamos com 32, se não mudou agora há pouco, de manhã, 32 mortos em confrontos com a Polícia Militar, Sim. após 3 mortes policiais na Baixada. Aí você me pergunta, seu Pedro aí, que está lá no Vale do Paraíba, né, junto com o seu Elias Menezes, diz o seguinte: Eduardo, bala se responde com bala, mas será que é só? Talvez não, ou provavelmente não. E aí, né, Ailton, a inteligência teria que trabalhar antes para evitar. Exatamente, porque o problema é que bala se responde com bala é que quando você tem bala de fuzil de um lado e bala de fuzil do outro, ou pistolas 9mm de um lado, 9mm do outro, 40.40.40, e a população no meio, os resultados são trágicos. Então, eu acho que eu vou repisar. Quando se tem que se separar discurso populista, discurso demagógico, da realidade dos fatos. O caso da a saidinha, agora que estão se mexendo na legislação, Sim. que, aliás, há juristas questionando, que há sérios, digamos assim, pontos que aparentam inconstitucionalidade. Que o Brasil, quando se criou a lei dos crimes hediondos, em 1990, a população carcerária, acho que era 90 mil presos, Sim, sim. detentos. Hoje, a população é 10 vezes isso. Então, não é lei no Brasil que só leis que resolvem o problema. O Brasil já tem uma inflação legislativa. Tem lei para tudo que se possa imaginar. Mas é o problema de como se estruturam os órgãos de aplicação da lei. Se esses órgãos não forem bem estruturados, pode ter lei do que o nosso internauta possa imaginar. Mas nada vai surtir efeito. O que nós vivemos aí? As periferias incharam nesses 30 anos aí que eu estou falando, desde de lá para cá. Sim. Massacres em cima de massacres. As facções cresceram, se armaram, estão armadas até os dentes, não dá para imaginar. Surgiu até um novo cangaço aí no meio do caminho. Exato. Equipados com explosivos poderosos, atacando Exato. carros fortes, caixas bancárias. Que é a única coisa que detém os caras, que caixa de banco agora ninguém está mais usando por causa do Pix, Sim. moeda virtual, essas Exato. coisas. Mas, veja bem, não foi a aplicação, não foi a existência de leis que impediu essas coisas ruins acontecerem. Sim. Mas foi o quê? A estrutura arcaica do Estado. Exato. Eu, particularmente, vou falar uma coisa polêmica aqui, mas diga, Ailton. para mim, eu não entendo porque nós temos 2 polícias. Tinha que ser uma polícia só, uma polícia militar e uma polícia civil. Bem lembrado, até porque vamos pegar eu até entendo, não, mas tem que ter um policiamento ostensivo e a polícia judiciária. Ok. Mas você deu uma boa dica. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar, Nova York. Vamos pegar Nova York, gente. Essa câmera aqui, olhando para ela. Você tem lá uma polícia, vamos pegar para trazer, por exemplo, você tem lá uma polícia militar, que ela usa uniformes. Mas dentro dessa própria instituição, você tem a divisão que são os detetives. Eles são da mesma carreira. Mesma carreira. Mesma carreira. O policial pode continuar na rua ou pode se tornar um investigador. É uma mesma corporação, só que você tem lá... as vertentes dela. Exato. Você tem lá inteligência, você tem costumes, você tem narcotráfico, você tem o DEA, você tem... Então, todos... Como muito bem colocou, aqui não. Aqui nós temos polícia militar, que é ostensiva, polícia civil, que é investigativa. Aí nós paramos na seguinte questão. Já se falou muito numa fusão, e todo mundo torce o nariz de um lado e do outro. Muitas vezes a gente esquece que é necessário a ação dos dois trabalhando em conjunto, porque quando há o ostensivo da polícia militar, quando há necessidade investigativa, ora, se os civis, os policiais civis, os delegados, não se unirem ao trabalho com os militares, não há investigação nenhuma. Mas na verdade o que acontece? Às vezes tem políticas próprias. Sim. Cada um segue seu caminho, anda em paralelo, mas nunca convergem. E um detalhe, você vê mais investimentos, pelo menos para a grande população, com a polícia militar do que com a polícia civil. Exato, e a polícia civil que também ajuda, é ela que ajuda a encarcerar os criminosos. Claro. Quando a gente fala, mas o bandido tem facilidade, que ele pratica o crime, sai. Mas veja bem, quem tem o ônus de provar o crime, a autoria, a materialidade e tudo... É a polícia civil. É o poder público. O ML é regido pela autoridade da polícia civil. Exato. Então, é um desgaste, e aí você não tem um plano de carreira específico. Por exemplo, na polícia militar você é soldado,
cabo, pode ser segundo, terceiro cabo, sargento, aí você vai ser primeiro, segundo, terceiro sargento, você pula para tenente, tem o capitão, tem o suboficial. Suboficial, aí você tem capitão, tenente, aí vai a major, E tenente-coronel e tenente, coronel. Coronel é o último topo da o carreira. último topo, que aí são os homens... Os oficiais lá superiores. A hierarquia maior dentro da corporação. E o que nós temos na Polícia Civil? Na Polícia Civil são carreiras distintas. Né? Tem o investigador, tem o delegado, que delegado é uma carreira, o escrivão, que são carreiras distintas. Cada um é um concurso. Exato. O investigador não ascende ao delegado naturalmente. Jamais. Porque você tem um concurso específico. Exatamente. Eu vou ser delegado de polícia, sou formado em Direito, vou lá prestar o concurso e passei, entro na carreira de delegado. Não, olha, veja bem, não estou criticando os profissionais em si. Mas a gente tem que rever essa estrutura, exato, porque, veja bem, o que acontece? Se nós temos um baixo percentual de apuração dos crimes, aí também a gente também tem o quê? O criminoso, ele tem aquela coisa, a percepção o quê? De grande probabilidade de escapar incólume, ileso. Então é isso que a gente, exato, também tem que trabalhar. A gente tem que pensar olha, como é que a gente melhora essa qualidade das investigações? Como é que a gente melhora o que falta à Polícia Civil para fazer melhor esse trabalho dela, a Polícia Científica, equipamento, recursos? Foi projetado pelo governo federal, se não me falha a memória, o Sistema Nacional de Segurança Pública, disponibilizar recursos para que os estados modernizassem parte dos seus equipamentos. E a gente não viu essa homogeneização no Brasil. Os estados procurarem que, digamos, isso aí tudo depende também de edital, licitação para comprar máquina, equipamento, exato, coisa para fazer os testes. A gente pode gerar alguns programas aqui em conteúdo para falar de segurança pública. A gente vai, inclusive, analisar quem são. Até vamos convidar o Ailton para participar, mas poderemos ouvir aqui o secretário de Segurança Municipal de Santos, que tem uma longa experiência na Polícia Militar, que é o Sérgio Delbel. Podemos convidar alguém da Polícia Civil, um delegado, alguém da Polícia Militar. Vamos ver o aceite, né? Estamos num momento um pouco difícil, mas vamos esperar uma época um pouco mais tranquila. Agora, Virgínia, quanto temos de programa para ir para o intervalo final, com a despedida do programa? Depois eu quero 1 hora, então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos para um último intervalo. Olha que notícia. Lembra da Elisa Samúdio, Ailton? Sim. Filho de Elisa Samúdio assina primeiro contrato com o Atlético Paranaense no dia do aniversário da mãe. Claro, se Elisa Samúdio estivesse viva, estaria completando 39 anos, se não me falha a memória. É isso mesmo, 39 anos. E o seu filho, que chama Bruninho Samúdio, filho do ex-goleiro do Flamengo, o goleiro Bruno Fernandes, que foi condenado pela morte da mãe, Elisa Samúdio, que nunca teve o seu corpo encontrado, né? O menino está com 14 anos e, olha, parabéns para o Atlético Paranaense por estar dando essa oportunidade para o Bruninho aí, que leva o nome, infelizmente, perdão a palavra, o nome do pai, né? Que assassinou, foi condenado. Se ele não fez com as próprias mãos, pagou para fazer. Então é assassino do mesmo jeito. Com certeza. Tá? Não tem outra derivação para dar para ele. Mas que ele seja feliz, que ele possa representar. E detalhe, ele fez o seu primeiro contrato como profissional agora para entrar no clube com o Atlético Paranaense no dia em que a mãe completaria 39 anos. Olha como é a vida. Essas coisas do destino, né? O destino prega peças. Ironia do destino. 22 de fevereiro de 2024, quando Elisa Samúdio completaria 39 anos. Bruninho, sucesso para você. Exato. Faça o seguinte, faça que o nome Bruno seja um nome feliz pela sua competência, pelo seu caráter, pela sua idoneidade. Um Bruno não pode queimar o nome Bruno de todas as outras pessoas que têm o nome Bruno. Com certeza. Exato. Eu mesmo tive um grande amigo, não está mais entre nós, Bruno Kaufmann Bud. Os maiores caráteres que eu pude conhecer. Poxa. Grande repórter da TV Globo. Eu me recordo uma ocasião, nosso querido Bruno, mandar um abraço à dona Berenice Kaufmann, ao pai, né, o seu Maurício, ao irmão Marcelo. O Bruno era uma quinta-feira, o Ailton, ele estava na TV Globo do Rio de Janeiro, tinha acabado de fazer um teste lá, conversou com o William Bonner. Puxa vida! Estava ao lado do diretor lá da Globo. Né? Não, é um outro apresentador, Evaristo Costa. Evaristo Costa. Que eu vinha conhecer nos dias mais tristes da minha vida, que foi no velório do nosso querido Bruno, que faleceu num acidente, acho que me lembro saindo de Barretos, né, uma viatura da TV Globo.
E é um dos maiores caráteres. Então, você tem o nome de um Bruno, exemplo positivo. Esse mau exemplo, esquece, joga no lixo. Virginia, vamos a um rápido intervalo. Verdade. Falei aqui. E olha, o Ailton falou de IA, inteligência artificial. Uhum. Google suspende geração de imagens por inteligência artificial após erros raciais em ilustrações de guerra. Só para você ter ideia, publicaram com a inteligência artificial, por exemplo, uma mulher com traços orientais com uniforme alemão. Publicaram um negro com uniforme alemão. Quer dizer, estão de brincadeira, né? Brincando com coisa séria. Então, muito bom, parabéns ao Google por suspender esses erros que são grotescos. Vamos valorizar toda e qualquer raça e qualquer pessoa, e não fazer menosprezo. Então, quem usa isso... Né, com certeza, tem que tomar muito cuidado. Mais uma vez, nós vamos entrar em época de eleições, não só no Brasil, no exterior também, e com esses avanços tecnológicos da inteligência artificial, isso aí pode ser usado para o quê? Até para prejudicar campanhas de adversários. Exato. Então, a pessoa cria um filme lá com o suposto adversário falando alguma coisa, praticando algum absurdo, pode prejudicar a competição, a política, entendeu? E ontem a guerra Rússia e Ucrânia, como comentei lá no final, inclusive depois eu quero voltar para encerrar o nosso programa de hoje, dessa sexta-feira, com o Ailton Cláudio Ribeiro, que nos dá honra sempre, nos ajuda demais a produzir esse programa. Vou colocar o Ailton como apresentador mora. Não, que é isso? Ele me mandou aqui, proposta árabe do Estado palestino deve sair em alguns dias. Eu quero que você comente isso. Sim. Né? Essa proposta, países árabes devem apresentar nos próximos dias uma proposta para a criação do Estado da Palestina. Já está com atraso, né? Disse ontem o espanhol Josep Borrell, né, chefe da diplomacia da União Europeia, no Rio de Janeiro, para participar da cúpula dos ministros das Relações Exteriores do G20. Ele disse a jornalistas que a solução dos dois Estados é a única que garante a segurança de Israel a longo prazo. Segundo Borrell, 26 dos 27 países membros da União Europeia apoiam o cessar-fogo imediato, sustentável na faixa de Gaza. Ele também chamou a atenção para um grande número de vítimas fatais na Cisjordânia. Se as mortes na faixa de Gaza ocorrerem aos milhares, na Cisjordânia ocorrerão a centenas. Alertou ele em um grupo de jornalistas. Olha só, eu vou um intervalo rapidinho e eu vou deixar para o Ailton comentar isso no final, que vai ser muito importante também, né? E lembrando que ontem completou 2 anos o conflito Rússia-Ucrânia. É verdade. 2 anos. Virgínia, quando surgiu, o pessoal, não vai durar, o Putin, eu acho que mais não vai durar 30 dias, não vai durar 15 dias, 2 anos, 24 meses. Agora, à custa de muitas mortes, Sim. de muito sofrimento, de muita destruição. Eu vou rápido intervalo, na volta, meu querido Ailton Cláudio Ribeiro, que eu vou mandar uma carta para a União Europeia, para convidar o Ailton Cláudio Ribeiro para ser um palestrante lá, porque é importante. Eles têm um dos corpos... Olha, o Itamaraty e a União Europeia têm um dos corpos diplomáticos dos mais competentes no mundo. E eles não precisam... Você gosta, Ailton, da Suécia? Eu nunca estive, mas gostaria de conhecer. Você gosta da música sueca? O ABBA. Você reparou, né? Não é inteligência artificial. Não, mas na minha mão aqui, presta atenção. Vai ter o especial do ABBA. A Virgínia passou aqui a colinha dela para mim, gente. A colinha, ó. Quem não cola não sai da escola. Mentira. Esse aí vai estourar aí. Sábado e domingo, especial com grandes sucessos do quarteto ABBA, né? As 2 mulheres, os 2 rapazes, que infelizmente pararam de cantar, mas muito sucesso. Uma banda sueca fantástica que produziu grandes efeitos. Tem até 2 filmes aí, né, com músicas do ABBA. O primeiro eu gostei, o segundo eu não entendi. Sinceramente, você viu os 2 filmes? Não cheguei. Qual é? Nós tivemos 2 filmes, né, com músicas do ABBA, né, que é o primeiro é Mamma Mia e depois depois Mamma Mia parte 2, onde a Cher era a mãe da atriz principal. No primeiro ela havia morrido. Não tinha mãe. No segundo ela apareceu e a filha morreu. Que é a atriz famosíssima, agora me foge o nome da atriz, fantástica. Mas quem viu Mamma Mia sabe o que eu estou falando. Mas como é que pode? No primeiro filme a avó morreu, né? E no segundo a avó está viva e a filha que morreu. Enfim, valeu pela música, né?
pela atuação de todos das atrizes, dos atores. Pierce Brosnan, né, o ex-007, trabalhou muito bem. Famoso. Me fale agora o nome da atriz, que é sensacional, trabalhou muito bem. Mas depois a gente conta aqui. Nós vamos ao rápido intervalo. O último. Descobrir aqui. Na volta, está na ponta da língua. Sabe quando está na ponta da língua e você não consegue lembrar? Meryl Streep. Pronto. Nossa, fantástica atriz, faz qualquer papel. Impecável. No primeiro, ela tomou conta do filme, no segundo, ela morreu. Só que a mãe dela, que havia morrido no primeiro, estava viva e ela não. Eu até hoje não consegui entender. Ailton, me convido para assistir com a esposa. Vou assistir. Pega aí pipoca, assiste o primeiro e depois coloca a sua inteligência artificial para entender o segundo. É fantástico. Eu gosto de musical. O Ailton... Gosto, eu vou. A sua esposa viu também ou não? Não, eu não lembro, acho que não. Mamma Mia é o primeiro. Ela, depois, porque se ela não viu... Depois Mamma Mia, acho que é o retorno, né? O segundo é o retorno. Eu, sinceramente, vi o primeiro, eu adorei, o segundo eu fiquei confuso, porque eu não entendi nada. Né? E tem a presença da maravilhosa, poderosa cantora Cher no segundo. A Cher também, que já tem uma carreira... E ela canta no filme. Também. É assim, é imperdível, né? Ela tem uma presença, né? Tem. Uma atriz fantástica, cantora fantástica e um grande coração, hein? Lembra-se... Hoje eu estou inspirado, hoje aqui na sexta-feira. Lembra-se, Virgínia e Ailton, do ator Val Kilmer? Sim. O Val Kilmer, ele sofre de uma doença que é um câncer de garganta há muitos anos. E o Val Kilmer passou por depressão, por ansiedade. Um excelente ator, hein? Excelente ator. Fez, inclusive, um papel importante no filme do Tom Cruise e o... Asis, não foi Asis. Foi o... Eu sei qual filme. Top Gun. O Tom Cruise, né? Chamou agora no segundo para voltar à cena o Val Kilmer. E ele relutou em aparecer porque ele tem um problema nas condições, a figura já mudou muito, mas se emocionaram quando se encontraram. Só para vocês terem ideia, a Cher namorou com o Val Kilmer numa época da sua vida. Ele muito doente. Sabe o que a Cher fez, o Ailton? Não? Então, eu não sou o Nelson Rubens, mas vou fofocar aqui. Ela levou o Val Kilmer para sua casa, lembra, Virginia? Para que ele tivesse toda a atenção na casa dela. Puxa, como amigo. Já não estavam mais juntos. Isso a gente conta nos dedos. E o Val Kilmer disse que chorava as lágrimas porque não quis aceitar. E foi. E ele melhorou muito, porque ele tinha a atenção dela, o carinho, a amizade, apenas com amigos. Não tinham mais nenhuma relação, vínculo de namorados ou que vivessem juntos. Fora amizades. Perfeito. Então, falei bastante aqui, vou para o intervalo. Mas olha, o Val Kilmer... Ele fez uma interpretação fantástica do Jim Morrison em The Doors. Bem lembrado, The Doors. A própria figura do Jim Morrison, dificílima. Controversa. E ele era meio doido, né? Vamos falar português claro. É meio por conta do Ailton, totalmente doido, né? E o Val Kilmer está perfeito, não é? Foi. Bem lembrado. Bela interpretação, difícil. Caracterizar essas pessoas. Você, quando faz a caracterização de alguém que tem a referência dele como vivo, não é um personagem criado, você tem a referência do verdadeiro. Exato. É muito difícil de interpretar. Como também o ator inglês que fez aí o papel de Elton John. Sim, do Rocketman. Acho que é Egerton, sobrenome do ator inglês. Fantástico. E foi punido pela academia que não deu o Oscar para ele. Não deu um Oscar. Vamos lá. Eu estou falando que eu estou inspirado hoje. O filme que fez uma referência ao Queen foi extremamente prestigiado. Fred Mercury ao concurso, tá? Não precisa falar. A interpretação do ator, que agora me foge o nome, depois da Covid, minha memória, metade ficou com a Covid. Mas o Rami Malek foi bem, foi. Mas não como o Tom, acho que é Tom Eggert, fez do Elton John. Acho que ele foi mais perfeito ainda interpretando o Elton John. Cantou, a postura... o Ailton viu o filme. Uma parte. Assista também. Olha, eu gosto dois vencedores, Fred Mercury e Elton John. São dois... assumidos, né? Assumidos na vida como bissexuais ou homossexuais. Saíram do armário. São mais homens que muito homem por aí, principalmente... E outra coisa, né? A trajetória deles, né, mostra como eles conseguiram construir uma carreira de sucesso sólida, com competência, enfrentando com várias talento. dificuldades.
Muitos problemas. Exato. E com muitas perseguições da imprensa. Superação. Vamos falar. Superação, bom termo. Foram carreiras de superação. A imprensa inglesa talvez seja a mais terrível, né? Porque ela persegue do começo ao fim. Vou dar um outro exemplo de um ator que morreu. Os tabloides ingleses são terríveis. Aqueles jornaizinhos, eles vendem a fofoca. Vamos pegar o The Sun. The Sun. Pronto. Só daí. Um tabloide que se pingar, se apertar, cai sangue. Cai sangue. O cantor já falecido também, grande cantor, George Michael, também inglês, sofreu uma perseguição da imprensa terrível, porque ele também tinha se assumido. Teve uma fase importante da vida dele, no tributo ao Fred Mercury, onde ele tinha a preocupação e receio de ter sido contraído de AIDS, não teve. Ser infectado, né? Tinha um contato e tinha um parceiro que era um brasileiro. Esse parceiro brasileiro veio a falecer. Sim. E no tributo ele já não tinha mais a presença dele, tinha aquela dúvida, será que estou ou não infectado com a doença? Fez uma apresentação fantástica no tributo, só que foi perseguido pela imprensa. Parte dela, não generalizando, né? Mas ficou muito doente e pela doença também veio a falecer, né? Por uso de droga, depois largou a droga e o quê? Remédios, que são outras drogas. Então, olha, outra dica aqui, hein? Muita gente pedindo para a Rádio Star News, Virgínia, tem um programa para que a gente fale e mostre, né? As carreiras, as trajetórias. Olha, a gente pode fazer aqui um triunvirato, né? Nós três aqui, coloca na tela a banda, o personagem, roda o filme para que você fique aprendendo. Vida, olha. Vamos lá, vamos pensar na ideia, hein? Rádio Star News, áudio e vídeo para você em todo mundo. Virgínia, rapidinho para a gente voltar com o comentário dessa proposta árabe para o Estado palestino. Só do Ailton e eu só vou dar tchau. Opa, que isso, muita honra. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com.
Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta nessa sexta-feira com a partezinha final aqui do programa. Eu estou testando aqui, em breve vamos estar com mais câmeras. Você pode mandar para a gente aí ao longo da semana que vem, né? Como é que a gente está recebendo? Você está nos recebendo imagem, áudio. Agora estamos trabalhando, produzindo imagem 4K, Full HD, para que você tenha a melhor imagem e áudio na sua casa, em qualquer ponto do planeta. Chegando no finalzinho do programa hoje aqui, deixa eu abrir aqui de novo, porque o Ailton tem em mente aqui, mas é bom, eu fechei aqui o meu monitor, meu mini monitor, essa proposta árabe para o Estado palestino. Ailton, você me mandou esse texto, achei de fundamental importância, quando a gente percebe que, por exemplo, um representante do tamanho, né, do Joseph Borrell, que diz que essa iniciativa tem que ser para ontem. Eu concordo, eu acho que a resolução da ONU que previa a criação dos dois, que prevê a criação dos 2 estados é de 1947. Nós estamos falando aí já de 77, quase 80 anos, né? A proposta provavelmente vai ser alguma coisa formulada por Catar, Arábia Saudita, que são mais ou menos neutros, digamos assim, em relação a Israel. Eles agora estão numa campanha, digamos assim, ou tiveram recentemente uma campanha de aproximação com Israel. Talvez esse pacote chegue à discussão. Mas eu sou cético no seguinte aspecto, que os Estados Unidos e a própria liderança de Israel, eles colocam como primeiro ponto a segurança do Estado de Israel. Correto. Agora, o que significa isso? É desarmar os grupos da Hamas, Hezbollah? É inviável. Acho que é inviável, né? É inviável. A criação... Controlá-los da mesma forma. Substituir as forças de Israel na região de Gaza por forças da ONU? Talvez. Para você fazer o papel não de exército, mas de polícia. Um poder moderado ali. Uma polícia, digamos assim, para evitar... Se tivéssemos essa preocupação, Ailton, antes, talvez na fronteira, o Hamas não tivesse invadido Israel e cometido isso. Porque qual é o problema? Quando o Hamas expulsou a autoridade palestina de Gaza e Israel foi complacente o tempo todo com essa força do Hamas, os governos israelenses assumiram um risco muito grande. Exato. Tudo bem, eu dividi para conquistar, eu vou ter metade do Hamas aqui e a autoridade palestina nisso, nunca vou chegar num acordo. São grupos que se guerreiam até a morte. Sim. Mas, na verdade, o que acontece? Se ele tinha condições de dialogar com a autoridade palestina, o Hamas é muito pouco aberto ao diálogo. Exato. Então, na verdade, agora, os Estados Unidos, que também é decisivo, que os Estados Unidos, se ele jogar o peso dele nessa proposta, se essa proposta for razoável, e os Estados Unidos jogar o peso nela, sai alguma coisa. Sim. Mas se os Estados Unidos também ficar na mesma coisa, olha, queremos todas as garantias possíveis e imagináveis para Israel. Falta um mediador nessa situação? Não é que falta um mediador, é que ninguém quer deixar... por exemplo, os Estados Unidos e Israel não querem que haja um mediador. Sim. Entendeu? As propostas do Catar, do Brasil, foram rejeitadas. Exato. A proposta do Catar, né, de meses atrás, também foi rejeitada. Quer dizer, os Estados Unidos... África do Sul. A África do Sul, se não for a memória, agora a memória me trai. A África do Sul, não sei, porque a África do Sul ingressou com a ação, que já de uma outra
digamos assim, outra tipo de para constranger. Exato, para tentar constranger e tentar colocar aí todos contra Israel para parar o conflito. É uma forma de constranger Israel Mas o próprio Putin, Vladimir Putin, ofereceu uma proposta que também foi rechaçada. Foi rechaçada, mas o Putin, para ele... Aí não adiantava nada. Não, e ele também... Como é que você vai dar o exemplo? Não, e ele tem outra questão. Ele, por mais que esse conflito é positivo para ele. Positivo porque tira o foco da guerra Ucrânia e... Que completou ontem 2 anos. 2 anos para Rússia e Ucrânia. E outra coisa, obriga também os Estados Unidos a dividir forças. Porque os Estados Unidos estavam financiando, em parte, o equipamento para a Ucrânia. Exato. E agora, com essa abertura de um front, digamos, uma disputa entre Israel e Hamas lá na faixa de Gaza, os Estados Unidos também teve que deslocar porta-aviões, deslocar forças, fornecer equipamentos também para Israel. Tirou o foco da Ucrânia para o outro lado. Para o outro lado. Para ele, caiu do céu. E eu não vejo o Putin interessado em resolver esse tipo de conflito. Para ele, não. Para ele, quanto mais a coisa pegar fogo para lá, mais tem... São dois interessados. Fica a pergunta, até onde, né? A Rússia e o Irã também. Sim. O Irã, todo o desgaste que provocar, tudo que puder contaminar a relação dos países árabes. O Israel vem dos céus para o Irã. Sim. Porque o que acontece? Os países árabes estavam numa política de aproximação, Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Catar, com Israel. Uma coisa assim, impensável há 5 anos atrás. Mas agora estão... Só que o que acontece? Esse movimento estava provocando o quê? Isolamento do Irã na região. Exato. E o Irã tem sido associado com o quê? Com os radicais. Com o Hezbollah, com talvez o Hamas, com os Houthis, né, que são os... Lá no Mar Vermelho. Mar Vermelho. Mas isso aí é contraproducente, que o país acaba sendo visto como pária, patrocinador do terrorismo, papapá. Então, quando a coisa está pegando fogo, está todo mundo bagunçado, todo mundo contra todo mundo, o Irã está naquela coisa, eu sou mais um. Sou mais um que estou aqui na briga. Entrei, né, nessa brincadeira. Bom. Mas eu acho que essa proposta, se sair, depende dos Estados Unidos. Agora, vai endossar ou não. Exato. Do ponto de vista internacional, a gente vai ter que aguardar para ver o que vai acontecer, muito penalizado pelo Ailton. Só para finalizar de forma definitiva, que já estouramos o tempo, né, Virgínia? Então, mas só para finalizar, vários jornais ontem publicaram, hoje estão repetindo a dose, porque os planos de resgate do Marcola, né, que é o líder máximo aí do PCC, acabaram rachando, né, grupos internos e mais. PCC e Comando Vermelho estão se infiltrando no poder local de alguns municípios, alguns estados, para capturar contratos milionários de prefeituras. Então, esse poder paralelo está entrando nesse segmento. É o que uma vez o Marcola disse numa entrevista à TV Globo. Como o Estado foi incompetente, eles ocuparam isso. O Estado percebeu e agora não sei se dá tempo. Mas, olha aqui, ó. A gente vê faixas, o Ailton. Você está vendo aqui, ó. PCC pede paz, justiça e liberdade. Aí você tem outro lado, contra a opressão. Justamente o que a gente está vendo que está acontecendo inteiramente, o racha. Esses movimentos, eu acho que nesses grupos, essas facções, a gente pode pegar o paralelo da máfia. Tanto na Itália como nos Estados Unidos. Sim. Que são 2 exemplos clássicos. Passaram por várias fases de brigas internas, de rachas entre os membros da facção, e depois elas começam, quando o negócio começa a expandir e saem daqueles negócios tradicionais, que é a extorsão, tráfico de drogas, começam a entrar nos negócios, digamos assim, com a aparência de lícito por conta da lavagem, eles começam a ingressar também nas licitações. A máfia, a 'Ndrangheta, a Camorra, as máfias italianas, participaram em várias obras públicas na Itália e foram também alvo e objeto das ações daquela operação Mãos Limpas. Sim. Nos anos 80, 90, lá, que também não acabou com essa operação não acabou com a máfia. E olha que nesse momento, eu recuperei aqui uma imagem de ontem para o Ailton ainda comentar também, quando a gente diz o seguinte, entenda
o porquê e as trocas feitas pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas na Polícia Militar do Estado de São Paulo e, consequentemente, a insatisfação de coronéis com as mudanças. Tarcísio faz mudanças na PM e causa insatisfação. É tudo o que o outro lado deseja. Exato. Conflito, desentendimento, pouca aceitação, e é isso que está acontecendo. Então, Ailton, quero desejar para você um bom final de semana. Curta aí no sábado ou no domingo, se quiser os dois. Especial. 20 horas na Rádio Star News Santos, né, Virgínia? Aba com aquele som super mega bacana que a Virgínia produz. Sensacional. Isso aí vai estourar a audiência, hein? E quando ela produz os especiais, ela produz com a melhor qualidade de áudio com que certeza. A gente procura. Às vezes até a plataforma, a gente manda mensagem para a plataforma, que a plataforma mexe lá na qualidade do nosso áudio, e a gente fala, não deixa a qualidade plena para que o nosso ouvinte tenha essa qualidade também. E esse aí é outro que vai entrar para a fila do Bis, hein? Vai entrar para a fila do Bis, exatamente. Vamos pedir outros aí. Né? E aí o pessoal que está mandando aquelas mensagens, Edu, estou gostando demais do programa, o posicionamento, pode dar sugestão também. Deixa eu mandar um abraço para o nosso querido Haroldo, lá que falou do interior, acho que ele é de Campinas, é isso mesmo, Campinas. Falou, dá sugestão, a gente quer melhorar cada vez mais a qualidade da rádio e a qualidade do nosso programa ponto a ponto e de novos programas que vão ingressar na nossa grade aqui 24 horas no ar. Ailton, um abraço, bom final de semana. Muito obrigado. Bom, obrigado pela companhia. Obrigado, Virgínia, obrigado aos nossos amigos internautas. Comentários de primeira, comentários de qualidade, e você pode e deve mandar também sugestões de pauta, né? E agradecer os comentários de ontem, Virgínia. Um bom final de semana para todos. E comentários elogiosos à secretária de Educação de Santos, Cristina Barleta, e ao mestre, né, ao doutor, ao professor Xiao Long-en, professor, ele que é de Taiwan, mas veio em 68 para o Brasil, formação acadêmica precisa, na USP agora o currículo dele é fantástico. E tem planos maravilhosos na telemedicina, teleconsulta e no jovem, né, doutor, um projeto que está há 10 anos na educação de Santos, nas escolas de Santos, que cresçam muito mais. Vamos embora, Virgínia. Mandar um abraço, né? Domingo já fez o aniversário, mas domingo tem aniversário do Guilherme, filho da Margarete e do Fernando, lá de São... O Fernando, 18 anos. 18 anos. Opa, idade bonita. Ele que é zagueiro, né? Jogador de futebol, zagueiro. Vai jogar no Santos, hein? Tá tentando em alguns clubes. Fernando, que é engenheiro de manutenção dos bons, lá do HC em São Paulo. Opa! A Margarete, companheirona aí. Um beijo no coração dessa família muito bacana aí. Vamos ver se domingo a gente dá um pulinho lá, né? Isso. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, a gente dá um pulinho lá para dar um abraço lá no Guilherme. Eu conheci o Guilherme pequenininho, já está com 18 anos. Estou estudar com a minha filha. 2 anos, 8 meses. E literalmente ele era pequenininho, agora é gigante. Noção, né? Ailton, ele é maior que nós dois. Mas 18 anos. Os jovens hoje, nossa, a gente olha, a gente passa por eles na rua, a gente conhece. Eles tomam chá de bambu. Chá de bambu e barba, cabelo, muda tudo. E é aquele jeitão, né? Espero que tudo seja de bom, felicidades para ele. Beijo no coração dos nossos ouvintes e espectadores, a gente volta segunda-feira. Tchau. Tchau. Opa, Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.